Grand Hotel Imperial, luzes brilhando, gente importante por todo lado, e uma avó de vestido simples segurando a mão da neta bolsista. Quando o ricaço diz, "Você não merece estar aqui", ela responde com algo que calou o salão inteiro e mudou vidas. Quer ver como dignidade derruba a arrogância? Assiste até o fim e me conta, de qual cidade você é, e se inscreva-se no canal e ative o sininho. E você já presenciou uma situação de preconceito assim? O Grand Hotel Imperial estava em seu esplendor máximo naquela noite de sábado. As luzes douradas dos lustres de cristal banhavam o salão principal, onde a elite da cidade se reunia para o tradicional baile beneficente anual. Entre vestidos de grife e smokings impecáveis, conversas sobre negócios milionários e viagens pelo mundo ecoavam pelo ambiente requintado. Dona Eulália Mendes, de 68 anos, ajustou nervosamente o vestido azul marinho que havia comprado numa liquidação há 3 anos. Não era da alta costura, mas estava limpo e bem passado. Ela havia economizado cada centavo durante meses para poder participar daquele evento. O motivo era simples: sua neta Sofia, de 16 anos, havia sido selecionada para receber uma bolsa de estudos integral da Fundação Esperança, e a cerimônia de premiação aconteceria durante o baile. "Vovó, a senhora está linda", sussurrou Sofia, ajeitando o laço do cabelo grisalho de Eulália. A jovem usava um vestido simples, mas elegante, que sua avó havia costurado com muito carinho. Eulália sorriu, sentindo o coração aquecido. Havia criado Sofia sozinha desde que a menina tinha 5 anos, quando perdeu os pais num acidente de carro. Trabalhando como costureira em casa e fazendo faxinas nos fins de semana, ela conseguiu dar à neta não apenas o básico, mas também muito amor e valores sólidos. "Obrigada, minha querida. Hoje é seu dia especial", respondeu Eulália, beijando a testa da neta. Elas se dirigiram à entrada do salão, onde um segurança elegante verificava os convites. Eulália apresentou o papel que havia chegado pelo correio 2 semanas antes, o convite oficial para a cerimônia de premiação. "Podem entrar, senhoras. A cerimônia começará às 9 horas, disse o homem educadamente. O salão era ainda mais impressionante por dentro. Mesas redondas com toalhas de linho branco estavam dispostas estrategicamente, cada uma decorada com arranjos de flores que custavam mais do que Eulália ganhava no mês. Ela e Sofia foram direcionadas para uma mesa próxima ao palco, reservada para os premiados e seus familiares. Enquanto caminhavam, Eulália notou os olhares curiosos de alguns convidados. Sabia que sua roupa não estava no padrão daquele ambiente, mas mantinha a cabeça erguida. Estava ali por mérito, o mérito de sua neta, que havia conquistado uma das bolsas mais concorridas da cidade através de muito estudo e dedicação. "Vovó, olha só que mesa bonita", exclamou Sofia, maravilhada com a decoração. Elas se sentaram e logo foram servidas com água e um aperitivo. Eulália observava tudo com discrição, tentando não demonstrar o quão impressionada estava com tamanha opulência. Ao mesmo tempo, sentia-se orgulhosa por estar ali representando sua família com dignidade. Do outro lado do salão, Rodolfo Vasconcelos observava a movimentação com ar entediado. Aos 55 anos, era dono de uma das maiores construtoras da região e conhecido por sua arrogância e falta de tato. Herdeiro de uma fortuna familiar, nunca havia trabalhado verdadeiramente na vida, apenas administrava os negócios que seu pai havia construído. "Que tipo de gente eles estão deixando entrar aqui ultimamente?", murmurou para a esposa, Patrícia, apontando discretamente na direção de Eulália e Sofia. Patrícia Vasconcelos, acostumada aos comentários ácidos do marido, apenas suspirou. Aos 48 anos, ela havia aprendido a ignorar muitas das observações preconceituosas de Rodolfo, embora nem sempre concordasse com elas. "Rodolfo, elas devem estar aqui por algum motivo. Talvez sejam parentes de algum dos premiados", disse Patrícia, tentando amenizar a situação. "Parentes ou não, há um padrão a ser mantido neste tipo de evento. Olha só como estão vestidas. Isso não é lugar para qualquer um", retrucou Rodolfo, ajustando o nó da gravata de seda italiana que custará mais de R$ 1.000. Enquanto isso, na mesa dos premiados, Eulália conversava baixinho com Sofia sobre a importância daquele momento. Ela explicava como o esforço e a dedicação aos estudos haviam tornado possível aquela conquista.
Lembra quando você chorava porque não tinha um computador para fazer os trabalhos da escola? Perguntou Eulália, acariciando a mão da neta. Lembro sim, vovó. Mas a senhora sempre dizia que não precisávamos de muito para sermos felizes, respondeu Sofia, emocionada. E ainda digo, minha filha, o que importa não é o que temos, mas quem somos por dentro. Você provou isso com suas notas excelentes e sua dedicação. A cerimônia estava prestes a começar quando Eulália se levantou para ir ao banheiro. O salão estava cheio e ela precisou circular entre as mesas para chegar aos fundos do recinto. Foi quando esbarrou levemente na cadeira de Rodolfo, que estava distraído mexendo no celular. Desculpe-me, disse Eulália educadamente, fazendo uma pequena reverência. Rodolfo ergueu os olhos e a analisou da cabeça aos pés com uma expressão de desdém. Sua reação foi imediata e desproporcional. Cuidado por onde anda, disse em tom áspero. E já que estamos falando nisso, você poderia me explicar o que está fazendo aqui? Eulália ficou surpresa com a rispidez, mas manteve a compostura. Estou aqui para a cerimônia de premiação da Fundação Esperança. Minha neta será uma das contempladas. Rodolfo soltou uma risada sarcástica que chamou a atenção das pessoas nas mesas próximas. Sua neta? E eu sou o Papa. Escute aqui, senhora. Ele fez uma pausa dramática. Você claramente não pertence a este ambiente. Este é um evento para pessoas de um certo nível social, entende? O salão começou a ficar mais silencioso ao redor deles. Patrícia puxou o braço do marido, sussurrando para ele se controlar, mas Rodolfo estava decidido a fazer seu ponto. Olha só como você está vestida, continuou ele, apontando para o vestido simples de Eulália. Isso aqui não é centro comunitário não, senhora. É o Grand Hotel Imperial. Tem padrão a ser mantido. Eulália sentiu o rosto esquentar, mas respirou fundo. Durante toda sua vida, havia enfrentado situações difíceis sempre com dignidade e educação. Esta não seria diferente. Senhor, eu entendo sua preocupação com os padrões, começou ela, com voz calma mas firme. Mas gostaria de esclarecer algumas coisas. Rodolfo cruzou os braços, com um sorriso debochado no rosto. Ah é? E o que uma pessoa como você poderia me esclarecer? Eulália manteve-se ereta, com a dignidade de quem havia enfrentado muitas batalhas na vida. Sua voz permaneceu serena, mas havia uma força inabalável em suas palavras. Primeiro, senhor, gostaria de dizer que concordo com o senhor sobre a importância dos padrões, disse ela, surpreendendo não apenas Rodolfo, mas também as pessoas que haviam parado para escutar a conversa. Viu só? Interrompeu Rodolfo, virando-se para a esposa com ar de satisfação. Ainda não terminei, continuou Eulália com calma. Eu também acredito em padrões. Por exemplo, o padrão da educação. Minha neta, que está ali naquela mesa, manteve média 9,8 durante todo o ensino médio. Ela estudava de madrugada, enquanto eu costurava para conseguir pagar as contas. O sorriso começou a desaparecer do rosto de Rodolfo. Acredito no padrão da honestidade, prosseguiu Eulália. Nunca pedi nada de graça para ninguém. Trabalhei como costureira por 40 anos, fiz faxinas nos fins de semana, vendi docinhos na porta da escola. Tudo de forma digna e honesta. Algumas pessoas começaram a se aproximar discretamente, intrigadas com a conversa. Acredito no padrão da gratidão, continuou ela. Ensinei minha neta a valorizar cada oportunidade, cada livro que conseguíamos comprar usado, cada professor que se dedicava a ensiná-la. Rodolfo tentou interromper, mas Eulália levantou a mão gentilmente. E principalmente, senhor, acredito no padrão do respeito. Respeito por cada pessoa, independente de suas roupas ou conta bancária. Porque aprendi que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela veste, mas no que ela constrói. O silêncio no salão estava se espalhando. Até mesmo o garçom que passava por perto parou para escutar. Minha neta Sofia, disse Eulália, apontando para a mesa onde a jovem estava sentada, claramente constrangida com a situação, ganhou uma bolsa integral de estudos numa das universidades mais conceituadas do país. Não porque somos ricas,
mas porque ela provou que merece estar lá através do conhecimento e da dedicação. Patrícia tocou novamente o braço do marido, desta vez com mais firmeza, mas ele parecia hipnotizado pela fala de Eulália. O Senhor me perguntou o que estou fazendo aqui, continuou Eulália. Estou aqui porque minha neta conquistou este direito. Estou aqui porque acredito que a educação é o único tesouro que ninguém pode nos roubar. E estou aqui porque, ao contrário do que o Senhor pensa, eu mereço estar aqui. Sua voz não havia se alterado nem um tom sequer, mas cada palavra carregava décadas de luta, sacrifício e dignidade. Agora, disse ela, endireitando os ombros, gostaria de saber qual é exatamente o padrão que o Senhor representa. Por que insultar uma senhora de idade numa festa beneficente certamente não demonstra a classe que o Senhor alega defender. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodolfo, que havia começado a conversa com tanta arrogância, agora parecia uma criança repreendida. Seu rosto estava vermelho, não de raiva, mas de vergonha. As pessoas ao redor começaram a murmurar entre si, e os sussurros não eram favoráveis a ele. Eu não quis, gaguejou Rodolfo, pela primeira vez na noite sem saber o que dizer. Não quis o quê, senhor? Perguntou Eulália, ainda mantendo o tom respeitoso. Não quis me humilhar publicamente. Não quis julgar minha neta sem sequer conhecê-la. Não quis demonstrar exatamente o tipo de pessoa que o senhor é. Dr. Eduardo Mendonça, presidente da Fundação Esperança, havia presenciado toda a cena. Ele se aproximou da mesa com passos decididos, e sua expressão não era nada amistosa ao olhar para Rodolfo. Senhor Vasconcelos, disse Dr. Eduardo com voz firme, acredito que o senhor deve uma desculpa a Dona Eulália e à sua neta. Rodolfo olhou ao redor e percebeu que dezenas de pessoas estavam observando a cena. Entre elas, reconheceu empresários importantes, políticos e membros influentes da sociedade. Todos pareciam desaprovar completamente sua atitude. Doutor Eduardo, eu estava apenas, tentou se explicar. Estava apenas demonstrando uma falta de educação e respeito que é inaceitável em qualquer lugar, mas especialmente num evento beneficente, interrompeu o presidente da fundação. Dona Eulália, percebendo o constrangimento da situação, decidiu intervir com sua característica elegância. Doutor Eduardo, não é necessário. Acredito que todos nós já entendemos a situação, disse ela, dirigindo um olhar sereno para Rodolfo. Às vezes as pessoas falam sem pensar quando estão nervosas ou desconfortáveis. Não guardo rancor. Sua magnanimidade apenas evidenciou ainda mais a diferença de caráter entre ela e Rodolfo. Mas eu insisto, disse Dr. Eduardo. Dona Eulália, a senhora e sua neta são convidadas especiais desta noite. Sofia não apenas ganhou uma bolsa de estudos, mas teve a segunda maior nota entre todos os candidatos do estado. É uma honra tê-las aqui. Um murmúrio de admiração percorreu o grupo que se havia formado ao redor deles. Segunda maior nota do estado? Perguntou uma senhora elegante que estava numa mesa próxima. Sim, confirmou Dr. Eduardo. Sofia superou candidatos de escolas particulares caríssimas, filhos de famílias abastadas que tiveram acesso aos melhores cursos preparatórios. Ela estudou sozinha, com livros emprestados da biblioteca pública. Rodolfo sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Não apenas havia insultado uma pessoa digna, mas havia feito isso publicamente, diante de pessoas que agora conheciam a verdade. Dona Eulália, disse uma voz feminina atrás dela. Era Carmen Rodrigues, esposa de um dos maiores empresários da cidade. Eu gostaria de conhecer sua neta. Minha empresa oferece estágios para estudantes universitários, e seria uma honra tê-la em nossa equipe quando ela estiver pronta. Outras pessoas começaram a se aproximar, todas querendo conhecer Sofia e parabenizar Eulália. A situação havia se invertido completamente. Aquela que havia sido tratada como intrusa agora era o centro das atenções, e por todos os motivos certos. Dona Eulália, disse o Sr. Antônio Silveira, dono de uma rede de livrarias, eu gostaria de oferecer todos os livros que sua neta precisar durante a faculdade. Gratuitamente. Isso é muito generoso da sua parte, respondeu Eulália, visivelmente emocionada.
Mas Sofia e eu sempre fizemos questão de pagar pelo que recebemos. Então que tal um desconto especial para estudantes bolsistas? Sugeriu ele com um sorriso caloroso. 50% em todos os materiais acadêmicos. Enquanto isso, Rodolfo permanecia ali, sem saber como reagir. Sua esposa Patrícia estava claramente constrangida e fazia sinais para que ele se desculpasse adequadamente. Senhor Vasconcelos, disse Dr. Eduardo, aproximando-se dele, acredito que seria apropriado o senhor se dirigir a Dona Eulália e a Sofia com as devidas desculpas. Rodolfo sabia que não havia escape. Todos estavam esperando sua reação, e sua reputação, já abalada, dependia de como ele lidaria com a situação daquele momento em diante. Ele se aproximou de Eulália, que conversava tranquilamente com algumas senhoras sobre os planos de Sofia para a universidade. Quando ela o viu se aproximando, interrompeu a conversa e o encarou com serenidade. Dona Eulália, começou Rodolfo, com voz claramente constrangida, eu gostaria de me desculpar pela minha atitude há pouco. Foi completamente inadequada e injustificável. Eulália o estudou por um momento antes de responder. Aceito suas desculpas, Sr. Vasconcelos. Todos nós cometemos erros. Não, senhora, disse ele, balançando a cabeça. Isso não foi um erro. Foi preconceito e arrogância da minha parte. A senhora me deu uma lição de dignidade que eu nunca vou esquecer. Um murmúrio de aprovação se espalhou entre as pessoas presentes. E sua neta, continuou Rodolfo, olhando para Sofia, que havia se aproximado da avó, eu gostaria de parabenizá-la pela conquista. Segunda maior nota do estado. Isso é realmente impressionante. Sofia, ainda tímida pela situação toda, sorriu educadamente. Obrigada, senhor. Mas quem merece os parabéns é minha avó. Ela que me ensinou que estudar é o caminho para um futuro melhor. A resposta simples e sincera da jovem tocou a todos os presentes. Alguns aplaudiram discretamente. Dr. Eduardo aproveitou o momento para fazer um anúncio. Senhoras e senhores, que tal começarmos oficialmente nossa cerimônia? Acredito que após esta demonstração de caráter e determinação, todos estamos ansiosos para celebrar os jovens que são o futuro do nosso país. A cerimônia começou poucos minutos depois. Sofia foi chamada ao palco como uma das 5 estudantes que receberiam bolsas integrais. Quando seu nome foi anunciado, a ovação foi calorosa e prolongada. Muitas pessoas já conheciam sua história através dos comentários que haviam se espalhado pelo salão. Sofia Mendes, anunciou Dr. Eduardo ao microfone, 17 anos, estudante da Escola Estadual Professor João Silva. Média geral 9,8, segunda colocada no exame estadual de bolsas. Perdeu os pais ainda criança e foi criada por sua avó, Dona Eulália Mendes, que trabalhou incansavelmente para dar-lhe a oportunidade de estudar. A plateia se levantou em uma salva de palmas. Eulália, sentada em sua mesa, chorava de emoção enquanto via sua neta no palco, elegante e confiante, recebendo o reconhecimento que tanto merecia. Sofia pretende cursar engenharia civil, continuou Dr. Eduardo, com o sonho de construir casas populares de qualidade para famílias de baixa renda. Uma vocação nobre que certamente fará a diferença em nossa sociedade. Quando Sofia pegou o microfone para falar, sua primeira palavra foi dirigida àquela que tornará tudo possível. Eu quero dedicar este prêmio à minha avó, Eulália Mendes, disse ela, com voz firme e emocionada. Ela me ensinou que não importa de onde viemos, mas para onde vamos. Que a educação é a única herança que ninguém pode nos tirar. E que devemos sempre tratar todas as pessoas com respeito e dignidade, porque nunca sabemos as batalhas que cada um está enfrentando. O salão explodiu em aplausos. Muitos convidados estavam visivelmente emocionados. Na mesa onde estava sentado, Rodolfo aplaudia com genuína admiração, com os olhos marejados de lágrimas. Minha avó costuma dizer que a vida nos ensina através de exemplos, continuou Sofia. Hoje, ela mesma nos deu um exemplo de como responder à adversidade com classe e dignidade. Espero um dia ser metade da mulher que ela é. Quando Sofia desceu do palco com seu certificado de bolsa nas mãos, foi cercada por pessoas querendo cumprimentá-la.
Mas ela foi direto para sua avó, que a esperava de braços abertos. Estou tão orgulhosa de você, minha filha, sussurrou Eulália no ouvido da neta. E eu de você, vovó. A senhora foi incrível hoje. Doutor Eduardo se aproximou delas após a cerimônia. Dona Eulália, gostaria de fazer-lhe um convite especial. Nossa fundação está procurando alguém para dar palestras motivacionais para jovens carentes. Após o que presenciamos hoje, acredito que a senhora seria perfeita para essa função. Eulália ficou surpresa. Doutor, eu sou apenas uma costureira aposentada. Não sei se saberia falar para um público. Senhora, a senhora acabou de dar a palestra mais impactante que já ouvi na minha vida, disse ele com sinceridade. E fez isso simplesmente sendo quem é. É exatamente isso que nossos jovens precisam ouvir. Nos dias que se seguiram ao baile, a história de Eulália e Sofia se espalhou pela cidade. Jornais locais publicaram matérias sobre a costureira que deu uma lição de dignidade no Grand Hotel Imperial e sobre a jovem que conquistou uma bolsa de estudos estudando à luz de velas. Rodolfo Vasconcelos também teve sua parte na história. Mas ao invés de tentar esconder o episódio, ele fez algo surpreendente. Procurou Eulália em sua casa uma semana depois do evento. Dona Eulália, disse ele, parado na porta da modesta casa onde ela morava com Sofia, eu gostaria de conversar com a senhora, se for possível. Eulália o convidou para entrar, oferecendo um café simples servido em xícaras desemparelhadas. A casa era pequena e humilde, mas impecavelmente limpa e organizada. Dona Eulália, eu não consegui parar de pensar no que aconteceu naquela noite, começou Rodolfo. A senhora me fez repensar muitas coisas sobre mim mesmo. Senhor Vasconcelos, todos nós temos momentos dos quais não nos orgulhamos, respondeu Eulália gentilmente. O importante é o que fazemos após esses momentos. É exatamente sobre isso que eu gostaria de falar, disse ele. Eu gostaria de fazer algo para me redimir. Não para limpar minha imagem, mas porque realmente aprendi algo importante com a senhora. Rodolfo então revelou sua proposta. Ele queria criar um programa de bolsas de estudo em sua empresa, destinado especificamente a jovens de famílias trabalhadoras como Sofia. Além disso, queria que Eulália fosse a coordenadora do programa. Eu não entendo nada de negócios, protestou ela. Mas entende de pessoas. Dona Eulália. Entende de caráter, de merecimento, de potencial. É isso que precisamos para selecionar os jovens que realmente merecem uma oportunidade. Sofia, que estava fazendo o dever de casa na mesa da cozinha, levantou os olhos dos livros. Vovó, acho que seria uma oportunidade incrível de ajudar outros jovens como eu. Após muito pensar, Eulália aceitou a proposta. O programa Dignidade, como foi batizado, começou com 5 bolsas anuais e cresceu rapidamente. Em 2 anos, já beneficiava 20 jovens por ano. A história de transformação de Rodolfo também foi notável. Ele começou a participar ativamente de projetos sociais e passou a usar sua influência para causas beneficentes. Sua esposa Patrícia comentou com amigas que nunca tinha visto o marido tão realizado quanto quando trabalhava com o programa de bolsas. Aquela senhora me ensinou que verdadeira classe não se compra em loja de grife, disse ele em uma entrevista a um jornal local. Se mede pela forma como tratamos as pessoas e pelo que fazemos pelos outros. 2 anos depois do episódio no Grand Hotel Imperial, Sofia estava no 2º ano de engenharia civil, mantendo suas notas altas e já estagiando numa empresa de construção civil que se especializava em habitação popular, exatamente como ela havia sonhado. Eulália, agora com 70 anos, havia se tornado uma figura conhecida na cidade. Suas palestras na Fundação Esperança eram concorridas, e ela recebia convites para falar em escolas, empresas e até em outros estados. Nunca imaginei que aos 70 anos eu estaria viajando pelo país dando palestras, disse ela a Sofia numa manhã de sábado, enquanto preparavam o café da manhã. A senhora sempre foi uma inspiração, vovó. Agora mais pessoas podem se beneficiar da sua sabedoria, respondeu Sofia, beijando a testa da avó. O telefone tocou. Era Doutor Eduardo, da Fundação Esperança. Dona Eulália, tenho uma notícia maravilhosa.
A senhora foi indicada para receber o Prêmio Cidadão do Ano pela Câmara Municipal. A cerimônia será no Grand Hotel Imperial. Eulália riu. Que ironia, doutor. Da última vez que estive lá, quase fui expulsa do local. E desta vez, a senhora será a homenageada principal, disse ele com orgulho na voz. Na noite da premiação, Eulália entrou no Grand Hotel Imperial de braços dados com Sofia, que agora usava um vestido que ela mesma havia comprado com o dinheiro do estágio. Mas o que mais chamava atenção não era a roupa, e sim a postura confiante e serena das duas mulheres. Rodolfo Vasconcelos estava na plateia, desta vez aplaudindo de pé quando Eulália subiu ao palco para receber sua homenagem. Ao microfone, ela fez um discurso que ficaria na memória de todos os presentes. Meus queridos amigos, há 2 anos eu entrei neste salão como uma simples avó orgulhosa de sua neta. Hoje, saio daqui sabendo que às vezes a vida nos coloca em situações difíceis não para nos derrubar, mas para nos fortalecer e nos ensinar. Ela fez uma pausa, olhando para Rodolfo na plateia. Aprendi que todos nós temos a capacidade de mudar, de crescer, de nos tornarmos pessoas melhores. Vi isso acontecer com o senhor Rodolfo Vasconcelos, que transformou um momento de fraqueza numa oportunidade de fazer o bem para dezenas de jovens. Rodolfo limpou uma lágrima dos olhos. Mas principalmente, continuou Eulália, aprendi que nossa verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que deixamos para trás. No impacto que causamos na vida das outras pessoas. Nas oportunidades que criamos para aqueles que vêm depois de nós. O discurso de Eulália naquela noite se tornou viral nas redes sociais. Vídeos de seus trechos mais marcantes foram compartilhados milhares de vezes, inspirando pessoas em todo o país. Comentários chegavam de todas as partes do Brasil, de pessoas que se identificavam com sua história de superação e dignidade. Recebi uma mensagem de uma mãe de Manaus, contou Eulália a Sofia algumas semanas depois. Ela disse que minha história a inspirou a voltar a estudar aos 45 anos para dar um exemplo melhor aos filhos. Sofia sorriu, organizando as correspondências que chegavam diariamente para sua avó. Vovó, a senhora não imagina o impacto que está causando. Olha só esta carta de um jovem do interior de Minas Gerais. Ele disse que quase desistiu da escola por causa de bullying, mas depois de ouvir sua palestra online, decidiu continuar. O programa Dignidade havia se expandido para outras empresas da cidade. Inspirados pelo exemplo de Rodolfo, outros empresários criaram programas similares. Em 3 anos, mais de 100 jovens carentes haviam sido beneficiados com bolsas de estudo e oportunidades de trabalho. Rodolfo, que agora visitava Eulália regularmente para discutir os rumos do programa, havia se tornado um homem completamente diferente. Sua arrogância havia dado lugar à humildade, e seu preconceito havia sido substituído por uma genuína preocupação social. Dona Eulália, às vezes penso que aquela noite no hotel foi o melhor momento da minha vida, disse ele durante uma de suas visitas. Como assim, senhor Rodolfo? Perguntou ela, servindo o café que ele havia aprendido a apreciar. Foi quando eu realmente me conheci. E não gostei do que vi. Mas graças à senhora, pude me tornar uma pessoa melhor. Senhor Rodolfo, cada um de nós tem a capacidade de mudança dentro de si. Eu apenas o ajudei a encontrar essa capacidade que já existia. Sofia, que agora estava no 3º ano da faculdade e já desenvolvia projetos de habitação popular, frequentemente acompanhava a avó em suas palestras. A dupla havia se tornado uma referência em motivação e superação. Sabe, vovó, disse Sofia uma tarde, enquanto voltavam de uma palestra numa escola pública, às vezes penso em como nossa vida mudou depois daquela noite. Nossa vida não mudou, minha filha, respondeu Eulália sabiamente. Nós apenas mostramos ao mundo quem sempre fomos. A diferença é que agora temos uma plataforma para inspirar outras pessoas a encontrarem sua própria força. 5 anos após o episódio no Grand Hotel Imperial, Sofia se formou em engenharia civil com louvor. Sua formatura foi um evento especial. Além de familiares e amigos, compareceram todos os jovens beneficiados pelo programa Dignidade, Dr. Eduardo da Fundação Esperança e, claro, Rodolfo Vasconcelos com sua família. Durante seu discurso como oradora da turma, ela havia tido a melhor média de todos os formandos,
Sofia fez questão de mencionar a pessoa que tornará tudo possível. Quando eu era criança, minha avó costumava me contar histórias antes de dormir. Não eram contos de fada tradicionais, mas histórias reais de pessoas que superaram dificuldades através do trabalho honesto e da dignidade. Hoje eu entendo que ela não estava apenas me contando histórias, estava me preparando para a vida. Eulália, agora com 73 anos e cabelos completamente brancos, chorava de orgulho na plateia. Ela me ensinou que nosso valor não se mede pelo que possuímos, mas pelo que construímos e deixamos para trás. Hoje, ao me formar, sei que carrego comigo não apenas um diploma, mas principalmente os valores que ela me transmitiu. Sofia fez uma pausa, olhando diretamente para Eulália. Vovó, a senhora sempre disse que a educação era o único tesouro que ninguém poderia nos roubar. Hoje eu entendo que há outro tesouro igualmente valioso, o caráter que a senhora me ensinou a ter. Obrigada por me mostrar que é possível ser forte sem ser dura, ser digna sem ser arrogante, e ser humilde mesmo quando se tem motivos para se orgulhar. O auditório explodiu em aplausos. Muitas pessoas estavam visivelmente emocionadas. Após a cerimônia, Sofia foi contratada pela empresa de Rodolfo Vasconcelos para liderar um novo projeto: a construção de um conjunto habitacional popular que seria um modelo de qualidade e sustentabilidade. Era exatamente o tipo de trabalho com que ela sempre havia sonhado. Sofia, disse Rodolfo durante a reunião de apresentação do projeto, este será o maior empreendimento habitacional da nossa história. E eu não posso pensar em ninguém melhor para liderá-lo do que você. Obrigada pela confiança, Senhor Rodolfo. Prometo que faremos algo que realmente faça diferença na vida das famílias. Eu não tenho dúvida disso. Afinal, você aprendeu com a melhor professora possível. O projeto habitacional liderado por Sofia se tornou um marco na cidade. O Residencial Esperança, nome escolhido em homenagem à fundação, oferecia casas de qualidade para famílias de baixa renda, com áreas verdes, escola e posto de saúde integrados ao conjunto. Durante a construção, Sofia fez questão de contratar jovens beneficiados pelo programa Dignidade como estagiários e aprendizes. O projeto se tornou uma verdadeira escola de formação profissional. É incrível ver como tudo se conecta, comentou Eulália durante uma visita às obras. Aquela noite difícil no hotel acabou gerando oportunidades para centenas de pessoas. A senhora sempre dizia que tudo acontece por uma razão, respondeu Sofia, mostrando os projetos das casas. Hoje vejo como tinha razão. Rodolfo, que acompanhava a construção pessoalmente, havia se transformado completamente. Ele conhecia pelo nome cada operário, perguntava sobre suas famílias e se preocupava genuinamente com o bem-estar de todos. Senhor João, disse ele a um dos pedreiros mais antigos, como está sua filha? Conseguiu a vaga na universidade? Conseguiu sim, senhor Rodolfo. Passou em terceiro lugar no vestibular. Vai estudar medicina. Que maravilha! Se precisar de alguma ajuda com os custos, procure o Departamento de Recursos Humanos. Temos um programa de apoio para funcionários. Cenas como essa se repetiam diariamente na obra. Rodolfo havia descoberto que ajudar as pessoas era muito mais gratificante do que simplesmente acumular riqueza. Enquanto isso, Eulália continuava com suas palestras, agora não apenas no Brasil, mas também em outros países da América Latina. Sua história havia transcendido fronteiras e inspirava pessoas de diferentes culturas. Dona Eulália, disse um jornalista durante uma entrevista, a senhora se tornou um símbolo internacional de dignidade e superação. Como se sente sabendo que sua história inspira milhões de pessoas? Sinto-me grata, respondeu ela com simplicidade. Grata por ter tido a oportunidade de mostrar que todos nós temos forças dentro de nós que nem imaginamos. Às vezes precisamos apenas de uma situação difícil para descobrir essa força. E qual é a mensagem principal que a senhora gostaria de deixar? Que nunca devemos permitir que outras pessoas definam nosso valor. Que a verdadeira riqueza está nas pessoas que amamos e no bem que fazemos. E que é sempre possível recomeçar e se tornar uma pessoa melhor, não importa a idade que tenhamos. 10 anos haviam se passado desde aquela noite memorável no Grand Hotel Imperial. Sofia, agora com 27 anos,
havia se tornado uma das engenheiras mais respeitadas da região. Estava casada com um colega de profissão e esperava seu primeiro filho. Vovó, disse ela numa tarde de domingo, enquanto tomavam chá no jardim da nova casa que Sofia havia comprado para elas morarem juntas, estou pensando no nome do bebê. E que nome está considerando? Perguntou Eulália, fazendo carinho na barriga da neta. Se for menina, gostaria de chamá-la de Esperança, em homenagem à fundação que mudou nossas vidas. E à esperança que a senhora sempre me ensinou a ter. Eulália sorriu, com os olhos marejados. É um nome lindo, minha filha, e muito apropriado. E se for menino, pensei em Rodolfo. Sei que pode parecer estranho, mas aquele homem se transformou completamente por causa da senhora. Hoje ele é como um avô para mim. De fato, Rodolfo havia se tornado praticamente um membro da família. Visitava-as regularmente, sempre trazendo presentes e histórias sobre os jovens do programa Dignidade que estavam se destacando em suas carreiras. Dona Eulália, disse ele durante uma dessas visitas, tenho uma notícia para dar. Decidimos expandir o programa Dignidade para outros estados. Já temos empresários interessados no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Que alegria, senhor Rodolfo! Quantos jovens serão beneficiados? Se tudo der certo, mais de 500 por ano em todo o país. E tudo começou com a lição que a senhora me deu naquela noite. Eulália balançou a cabeça. Senhor Rodolfo, a lição que o senhor aprendeu já estava dentro de si. Eu apenas o ajudei a encontrá-la. Mesmo assim, eu sou eternamente grato. Aliás, tenho outra proposta para fazer. Rodolfo então revelou que queria criar um instituto em nome de Eulália, dedicado à educação e formação de caráter para jovens de todo o país. O Instituto Eulália Mendes seria financiado por empresários que haviam se inspirado na história dela. Eu não mereço ter meu nome num instituto, protestou Eulália. Claro que merece, vovó, interveio Sofia. A senhora tocou a vida de milhares de pessoas. Quantos jovens mudaram suas vidas por causa das palestras da senhora? Quantas famílias foram beneficiadas pelos programas que surgiram inspirados na sua história? Doutor Eduardo, que havia chegado para almoçar com elas, concordou. Dona Eulália, quando criamos a Fundação Esperança, sonhávamos em ajudar alguns jovens carentes. Graças à senhora, agora temos uma rede nacional de apoio à educação. Sua influência vai muito além do que a senhora imagina. O Instituto Eulália Mendes foi inaugurado 2 anos depois, num prédio moderno construído especialmente para esse fim. A cerimônia de inauguração foi um evento nacional, com a presença de autoridades, empresários, educadores e centenas de jovens que haviam sido beneficiados pelos programas inspirados na história de Eulália. Nunca imaginei que uma noite difícil num hotel pudesse gerar algo tão grande, disse Eulália durante seu discurso de inauguração. Agora com 78 anos, ela mantinha a mesma serenidade e elegância de sempre. Mas hoje eu entendo que não foram minhas palavras naquela noite que causaram essa transformação. Foi a força que existe dentro de cada um de nós quando decidimos não aceitar a injustiça e responder ao preconceito com dignidade. Na plateia, Rodolfo aplaudia com lágrimas nos olhos. Ao seu lado, sua esposa Patrícia segurava a mão dele, orgulhosa da transformação que havia presenciado no marido. O Instituto Eulália Mendes, continuou ela, não é um monumento ao meu nome. É um símbolo da capacidade que todos nós temos de mudar, de crescer, de nos tornarmos pessoas melhores. E principalmente, da importância de darmos oportunidades aos nossos jovens. Sofia, que agora tinha 2 filhos pequenos, Esperança, de 3 anos, e Rodolfo, de 1 ano, assistia ao discurso com orgulho. Seus filhos cresceriam ouvindo as histórias da bisavó e aprendendo os valores que ela havia transmitido através das gerações. Quero terminar, disse Eulália, fazendo um convite a todos vocês. Não esperem uma situação extrema para descobrirem sua própria força. Não esperem ser desafiados para mostrarem seu caráter. Façam isso hoje, agora, em suas casas, em seus trabalhos, em suas comunidades. Tratem todas as pessoas com respeito, independentemente de suas roupas ou conta bancária. Ajudem quem precisa sem esperar reconhecimento.
E principalmente, ensinem aos seus filhos que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que acumulamos, mas pelo bem que fazemos e pelas vidas que tocamos. O auditório se levantou numa ovação que durou vários minutos. Muitas pessoas choravam, tocadas pela simplicidade e profundidade das palavras de Eulália. Após a cerimônia, houve um coquetel onde Eulália pôde conversar pessoalmente com muitos dos jovens que haviam sido beneficiados pelos programas. Cada um tinha uma história de superação para contar. Dona Eulália, disse uma jovem médica, eu era uma das primeiras bolsistas do programa Dignidade. Hoje trabalho num hospital público, atendendo famílias como a minha de origem. Tudo graças à oportunidade que recebi. Não, corrige Eulália gentilmente, tudo graças ao seu esforço e dedicação. A bolsa apenas abriu a porta. Você que caminhou pelo corredor. Bloco 14. Nos anos que se seguiram, o Instituto Eulália Mendes se tornou referência nacional em educação e formação de caráter. Seus programas eram replicados em várias cidades, sempre mantendo foco na dignidade humana e na importância da educação. Eulália, mesmo com a idade avançada, continuava ativa. Aos 82 anos, ainda dava palestras ocasionais e participava das reuniões do conselho do Instituto. Sua lucidez e sabedoria impressionavam a todos que a conheciam. Vovó, disse Sofia numa manhã de sábado, o pessoal do Instituto quer fazer um documentário sobre sua vida. O que acha? Acho que seria interessante, respondeu Eulália, brincando com os netos no jardim. Mas com uma condição, que mostrem não apenas minha história, mas principalmente as histórias dos jovens que foram beneficiados. Eles são os verdadeiros protagonistas. O documentário A Lição de Dignidade foi lançado 2 anos depois e ganhou vários prêmios nacionais e internacionais. Mostrava não apenas a história de Eulália, mas também o impacto transformador que sua atitude havia causado na vida de centenas de pessoas. Rodolfo, que agora tinha 70 anos, aparecia no documentário contando sua própria transformação. Aquela senhora me ensinou que verdadeira classe não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com caráter. Desde aquela noite, tento todos os dias ser uma pessoa melhor. O filme foi exibido em escolas de todo o país, inspirando uma nova geração de jovens. Professores usavam a história como exemplo de como responder ao preconceito e à adversidade. Professora, perguntou um aluno após assistir ao documentário, como a dona Eulália conseguiu ficar tão calma naquela situação. Porque ela sabia quem era, respondeu a professora. Quando conhecemos nosso próprio valor, as palavras dos outros não podem nos diminuir. Elas só revelam quem realmente está falando. Eulália, quando soube dessa conversa através de uma carta da escola, sorriu. É isso mesmo que eu gostaria que os jovens aprendessem, disse ela a Sofia. Que conheçam seu próprio valor e nunca permitam que outros os façam se sentir menos do que são. Eulália Mendes faleceu aos 89 anos, dormindo tranquilamente em sua cama, cercada pelo amor da família. Sofia estava ao seu lado, segurando sua mão, quando ela sussurrou suas últimas palavras: obrigada por me permitirem fazer a diferença. Seu velório foi um evento extraordinário. Milhares de pessoas compareceram para prestar suas homenagens. Jovens médicos, engenheiros, professores, empresários, todos que haviam sido tocados direta ou indiretamente por sua história estavam ali. Rodolfo Vasconcelos, agora com 75 anos e visivelmente abalado, fez questão de carregar o caixão ao lado de Sofia e outros familiares. Ela salvou minha alma, disse ele entre lágrimas. Me ensinou a ser um homem de verdade. Durante o funeral, Dr. Eduardo fez um discurso emocionante. Eulália Mendes nos ensinou que grandeza não se mede em metros quadrados de mansão ou zeros na conta bancária. Se mede na capacidade de tocar vidas, de inspirar mudanças, de deixar o mundo melhor do que encontramos. Sofia, mesmo devastada pela perda, encontrou forças para falar em nome da família. Minha avó sempre disse que não morremos quando nosso coração para de bater. Morremos quando param de falar sobre nós. Pelo amor que vejo aqui hoje, pela quantidade de vidas que ela tocou, posso afirmar que minha avó viverá para sempre. O Instituto Eulália Mendes criou uma fundação em sua memória, garantindo que seus programas continuassem por gerações. Na entrada do prédio,
Uma placa bronze trazia uma frase que resumia sua filosofia de vida: a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no bem que fazemos e nas vidas que tocamos. Anos depois, quando perguntavam a Sofia sobre o segredo da avó, ela sempre respondia: ela sabia que cada pessoa tem valor, independente de suas circunstâncias. E que todos nós temos a capacidade de mudar, de crescer, de nos tornarmos pessoas melhores. Foi isso que ela ensinou ao Sr. Rodolfo naquela noite no hotel, e foi isso que ela ensinou a todos nós durante sua vida. A história de Eulália Mendes prova que às vezes uma única noite, uma única resposta digna a uma situação injusta, pode mudar não apenas nossas próprias vidas, mas as vidas de centenas de outras pessoas. Que a verdadeira força não está em gritar mais alto, mas em manter a dignidade mesmo quando somos desafiados. E que o legado mais valioso que podemos deixar não são bens materiais, mas valores e exemplos que inspiram outros a serem pessoas melhores. Sua lição ecoará para sempre. Quando alguém tentar nos diminuir, devemos responder não com raiva ou vingança, mas com a tranquila certeza de quem conhece seu próprio valor. Porque no final, são nossos atos de dignidade e bondade que definem quem realmente somos. Fim. Esta história, dividida em 15 blocos, ilustra como uma resposta digna a uma situação de preconceito pode transformar vidas e inspirar mudanças positivas duradouras. Eulália Mendes nos ensina que a verdadeira classe não se compra, se conquista através do caráter, da dignidade e do respeito ao próximo.